paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto episódio da nossa série Desbloqueando o Pregador que há em ti. Aqui eu te ensino tudo o que você precisa saber para vencer o medo de pregar e começar a ministrar mensagens impactantes em apenas 3 meses. Eu sou Patrick Marques e o tema de hoje é: para pregar, eu preciso fazer um curso ou só jejuar e ler a Bíblia eu já consigo pregar? Esse é um tema empolgante, né? Então nós vamos discorrer sobre ele e você que quer iniciar a pregar, presta atenção nesse vídeo porque tem muitas coisas importantes aqui que você precisa saber. Amém? Fica comigo. Então, a pergunta que não quer calar aqui é: pastor, eu preciso fazer um curso para aprender a pregar? Ou se eu ler a Bíblia, jejuar, eu já vou conseguir pregar? Bom, se você ler a Bíblia e conseguir e começar a jejuar, você vai pregar. Com certeza você vai pregar. Agora, eu não posso te garantir que você vai pregar da maneira correta. Mas peraí, pastor, aí você está me deixando confuso? Não. Porque, irmãos, o que acontece? Infelizmente, no meio cristão, ainda há um preconceito muito grande com estudo, com preparação, com cursos, com capacitação. Porque nós acreditamos, não sei quem inventou isso, mas nós acreditamos que quando você vai pregar, você é tomado por uma força sobrenatural, né? Que essa força ele te possui de tal maneira que fala tudo que tem que ser falado da maneira correta e isso no mundo da Alice no País das Maravilhas. Agora, quando você vem para a realidade, você sabe que todo ser humano, eu disse todo ser humano, ele vai estar passível, sim, irmão, sim, sabe? De travar, sentir um branco, sentir aquele medo de esquecer, não pregar da maneira correta. Quando eu falo pregar da maneira correta, as pessoas não entendem isso aqui. É você pregar de uma maneira bem organizada, sabendo aonde o seu sermão vai começar e aonde ele vai terminar. Isso é pregar da maneira correta. Então, se você orar, jejuar e ler a Bíblia, você vai pregar. Mas eu não posso te garantir que você vai pregar da maneira correta. Por quê, pastor? Porque vamos começar da base aqui. O que é jejum? E para que o jejum serve? Tá bom? Então vamos começar aqui. O que é jejum, pastor? O jejum, irmãos, nada mais é do que você se abster de alimentos. E se você olhar pela palavra de Deus em Isaías 58, sobre o jejum, aqui não fala nada, absolutamente nada, que para você pregar você precisa jejuar. Mas pastor, que é isso? Você está com uma visão totalmente carnal? Não, irmão, não é isso. É claro o texto de Isaías 58, quando fala sobre jejum, que é para romper as ligaduras, as ataduras, ou seja, os grilhões. O jejum é muito mais, irmãos, do que uma coisa que você pode usar para você pregar. Porque se você olhar os exemplos de jejuns na Bíblia, você vai ver que todos os jejuns foram por um propósito maior, um propósito específico. A exemplo disso, Esther. Quando Esther jejuou, colocou todo o povo dela para jejuar, tinha um propósito específico: não deixar o povo morrer. Ela entrar diante do rei, falar com o rei, interceder pelo povo dela. Então era muito mais, sabe, do que simplesmente pregar. Eu não estou dizendo que você, quando vai pregar, não possa jejuar. Eu recomendo que você jejue, né, que você se consagre ao Senhor,
Sim, eu recomendo. Eu recomendo. Tá? Agora, quando você descobre a finalidade do jejum, você vai ver que uma coisa não está ligada com a outra. É isso que eu quero passar para vocês. Amém? Aqui? Até esse ponto? Então, pastor, o que as pessoas confundem aqui? Tá? Então, as pessoas confundem o sentido de jejuar e ler a Bíblia com pregar. Sim, as pessoas confundem isso. Porque quando você ler a Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, o propósito disso é de trazer edificação espiritual para você. Quando você jejua, é para você matar os seus desejos carnais e se aproximar espiritualmente mais de Deus, se conectar mais com Deus. E é claro, irmãos, é claro, quanto mais você se alimentar, quanto mais você se conectar com Deus, se aproximar de Deus, mais intimidade você vai ter, com certeza. Só que aí está um detalhe. Quando você vai pregar, duas coisas acontecem. A primeira coisa, o seu lado espiritual é ativado e o seu lado humano também é ativado. Que isso, pastor? Não entendi essa linguagem, não. Não entendi, não. Então, eu te disse aqui que quando você lê a Bíblia, você se alimenta espiritualmente. Quando você jejua, você também, sabe? Você também se alimenta espiritualmente. Por quê? Porque você mata os desejos carnais e começa a se aproximar mais de Deus. E quando você prega, pastor, para você pregar e falar e expressar aquilo que Deus te passou, você depende de algumas coisas. Que coisas são essas, pastor? Primeiro de tudo, ter profundidade bíblica. Segundo, ter gestão emocional. Terceiro, entender como organizar o seu sermão, ou seja, homilética. Quarto, hermenêutica. Você precisa entender, interpretar o texto pela qual Deus te revelou. E quinto, oratória. Você tem que entender como você vai falar no ambiente na qual você vai pregar. Então, partindo dessa premissa, nós vamos entender logo que para você pregar é muito mais além do que você só ir lá, orar e jejuar e ler a Bíblia. É muito mais. Porque tem uma preparação. Por que eu vejo pessoas me enviando mensagem, pessoas me perguntando, pastor, o que eu faço, o que eu faço? E são pessoas de oração. O que eu faço, pastor, para pregar? Eu esqueço o que eu vou falar. Por quê, irmãos? Porque tem um lado humano. Tem um lado humano e as pessoas confundem isso. O lado espiritual com o lado humano. E quando eu falo humano, eu não falo carnal. Presta atenção nisso aqui. Eu não falo carnal. Eu estou falando humano. Quando você vai pregar, irmão, você não deixa, sabe, a sua alma para trás e vai com o seu corpo e seu espírito. Ou deixa o seu espírito e vai com a sua alma e o seu corpo. Você vai completo. Então você leva as suas emoções, seus bloqueios, frustrações, tudo para em cima do altar. Você leva junto contigo. Você não vai só. Você vai completo. Então é neste momento aí que as pessoas travam, que as pessoas sentem medo. Então se você quer começar a pregar, você precisa fazer essa diferença. Entender que é necessário se preparar. Mas pastor, você não disse que para eu começar a pregar eu não preciso de ter um curso? E quando a gente fala essa palavra curso, muitas das vezes as pessoas não entendem, né, isso aqui. Eu estou falando questão de um método. Você precisa ter um método. Qual método, pastor? Um método para te ensinar, sabe? Te ensinar a gerir as tuas emoções, te ensinar a interpretar a Bíblia, sabe? Te ensinar, irmão, a você de verdade organizar um sermão, te ensinar
oratória. Você precisa de um método. Eu posso hoje fazer total, irmão, diferença onde eu estou localizado aqui na Bolívia, pregando as mensagens da maneira que eu prego, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, sabe? Se você for no meu Instagram, você vai ver mais pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus, mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque eu não sabia como eu começava uma mensagem, quando eu terminava, qual o modelo de mensagem que eu usava para pregar em determinado tipo de lugar. Então, quando nós aprendemos um método, toda essa situação fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Logo, surge outra pergunta aqui. Quais são as vantagens de você passar por um método? Meu irmão, minha irmã, é o seguinte. Existem algumas vantagens de você passar por um método, assim como eu estava falando aqui. Quando eu comecei a pregar, nas minhas primeiras vezes que eu comecei a pregar, eu lembro que a primeira vez que eu preguei foi num culto no lar, na casa de um irmão. E eu fiquei muito, nervoso, que eu nunca tinha pregado, né? Eu fiquei assim, pensativo, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E eu lembro até hoje, eu decorei um monte de versículo. Um monte, sabe? Um monte mesmo. Não posso te dizer com precisão quantos versículos eu recitei naquela noite, mas eu posso te dizer que foi muitos. Muitos versículos. E eu comecei a recitar versículo, ligando um versículo ao outro, E aí eu fiz aquela metralhadora de versículo. Com eloquência, né? E Irmão, no final, nem eu sabia o que eu tinha pregado, nem as pessoas que me ouviram. Alguns falaram que foi bênção, eu creio para não me desanimar, e outros falaram que eu precisava melhorar. Mas amém, eu preguei. Eu preguei, mas eu não fiquei com aquele ar de, meu Deus, cumpri meu dever. Meu Deus, cumpri meu papel. Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou pregar de novo? Será que eu vou ter outra oportunidade? E isso foi bom, eu não ter pregado a primeira vez já direto na igreja. Foi bom. Por que foi bom, Patrick? Porque isso me trouxe uma visão diferente. Porque talvez se eu pregasse já na primeira vez direto na igreja e errasse da maneira que eu errei, talvez a frustração ia ser maior. Né? Esse sentimento que eu tive ia ser maior de frustração. Então, quando nós passamos por um método, a primeira vantagem é que você consegue errar menos. Errar menos, sim, porque você já sabe, você aprende a maneira correta de você preparar um sermão, organizar aquilo que o Espírito Santo... E eu quero destrinchar isso aqui, essa ideia aqui, porque isso daqui também eu tenho certeza que vai ser motivo de preconceito, de comentários, espúrios, que alguns cristãos, entre aspas, sempre colocam nos meus vídeos, né? Então vamos lá, é o quê? Preparar o sermão, se você buscar no dicionário, o significado da palavra pregador, você vai ver que é aquele que prepara a pregação, ou prepara sermão, ou sermões, tá?
Então, partindo dessa premissa, o que é você preparar um sermão? Eu quero explicar isso aqui antes de eu entrar propriamente dita na segunda vantagem, tá bom? Então, o que seria preparar um sermão? Seria a seguinte coisa: o Espírito Santo de Deus, ele te revela, ele te mostra aquilo que você precisa falar para a igreja. Ponto. Ponto. Deus fala assim: olha, Patrick, você vai pregar isso, em cima desse texto aqui. Ok, Senhor? Deus me revelou o texto, agora eu vou pregar. Para eu começar a pregar, eu tenho que organizar aquilo que Deus me falou. Então, quando eu vou organizar aquilo que Deus me falou, qual o nome dessa estrutura? Esboço. Esboço. E logo eu preparei a minha pregação. Deu para entender, irmão, dessa maneira? Talvez se eu desenhar aqui vai ficar mais fácil, né? Mas tá aqui. Um esboço, um sermão não é tirado da minha imaginação. Não. Não. Os meus esboços, os meus sermões são tirados da inspiração do Espírito Santo. Ou seja, antes de eu passar para o papel, eu tenho que ouvir o que Deus quer falar com a igreja. O que Deus realmente quer falar com a igreja. Então, a primeira vantagem, né, que eu falei aqui é que você vai aprender a preparar um sermão da maneira certa, se você passar por um método. A segunda vantagem é que você vai se sentir mais seguro. Por que, pastor, se sentir mais seguro? Porque você vai ter um passo a passo para dar para as pessoas. E quando eu falo passo a passo, eu quero esclarecer mais isso aqui. Você vai dar uma mensagem de começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E qual é a diferença da minha primeira pregação lá, há tantos anos atrás, 2009, para agora, 2022? É grande. Porque lá na minha primeira pregação, eu preguei uma mensagem sem começo, sem meio e sem fim. Ou seja, eu fui lá e recitei vários versículos. Eu não introduzi a mensagem verdadeira, sabe, genuína, pura no coração das pessoas. Eu recitei versículos. Então, pastor, o que seria uma mensagem genuína? Como o senhor está falando aí agora? É uma mensagem que tem começo, meio e fim. Afinal, Deus não é Deus de confusão, em todos os sentidos. Deus não vai falar algo para te confundir. Ele vai te falar algo claro. Ah, pastor, então você só pregou da carne. Não, eu jejuei, orei e li muita Bíblia. Jejuei, irmão, 3 dias para pregar naquela casa. Meu Deus, sim, jejuei. Então, o jejum, o fato de você jejuar, ler a Bíblia e orar, vai te fazer pregar da maneira correta? Não, não vai. Não vai. Mas até eu entender que eu precisava de um método, eu tive que sofrer. Algumas pessoas falando algumas coisas que me deixavam triste. Mas, como eu tinha um preconceito terrível, com curso, com seminário, com livro, até livro eu tinha preconceito. Não, meu negócio é aqui, pastor, é Bíblia, oração e jejum. E acabou. Deus vai falar. E eu saía de lá frustrado. Frustrado por quê? Porque as pessoas não entendiam nada do que eu pregava. Eu ia lá e versículo, falava um monte de versículo. Então, se você quer começar a pregar, se você não, pastor, eu não prego ainda, mas eu tenho um desejo tão grande de pregar, mas eu tenho medo disso, daquilo outro,
Vale a pena passar por um método? Vale. Eu já te falei aqui, segurança. Terceira vantagem que você vai ter, terceira vantagem, você vai conseguir de verdade ter uma visão do que o povo de Deus precisa. Porque se coloca no lugar do irmãozinho que está lá para te ouvir. Você, vamos colocar você. Você trabalhou o dia inteiro. Está cansado. Mas mesmo assim você é fiel. Você diz assim, vou na igreja. Não vou na igreja. Que isso, vou ficar em casa? Jamais. Não, vou na igreja. Então aí você vai na igreja. Aí chega lá, Patrick aqui vai pregar. Eu estava cansado. E eu não tenho a visão, sabe, correta daquilo que a igreja precisa ouvir. Eu não tenho essa visão. Por que, pastor, que eu não tenho essa visão? Porque Deus me deu a mensagem, mas eu não sei passar a mensagem. Então, aí que está o sentido do que a igreja precisa ouvir. Não é que você vai mudar a mensagem para agradar as pessoas. Não é isso. É você aprender como passar a mensagem. Como passar a mensagem. Porque, não sei se você já brincou de telefone sem fio, né? O camarada falava lá algo, né? 10 pessoas, o camarada falava para o segundo para o terceiro para o quarto, até chegar no 10º. A mensagem chegava completa? Não. Não. Sempre faltava um pedaço da mensagem. E aí vai outra coisa. Quando Deus te fala uma mensagem, Ele vai falar assim, olha meu filho, não esquenta a cabeça não. Não esquenta a cabeça não. Eu vou entrar dentro de você, vou tomar a sua mente, vou tomar a sua boca e eu vou falar. Irmão, esquece isso. Isso não existe. Isso não existe. Que isso, pastor? Como não? Não existe. Isso não existe. Se Deus fizesse isso, isso é um sinal que nós não íamos estar debaixo da inspiração do Espírito Santo. E sim que nós íamos ser possuídos pelo Espírito Santo. Íamos perder as faculdades mentais. E todo cristão, quando vai pregar uma mensagem, ele não perde as suas faculdades mentais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não tira nosso livre-arbítrio. Ele deixa lá. Ele deixa. Ele nos inspira somente. Ele diz assim, meu filho, você vai falar isso, isso e isso. Agora, como você vai falar é da tua maneira. Como você vai explicar é da tua maneira. É da tua maneira. É com o teu vocabulário. É o teu vocabulário. Não adianta você inventar um monte de firula para tentar pregar, porque é com o teu vocabulário que você vai usar, com o português que você tem, ou inglês, espanhol, não sei qual idioma que você está pregando, ou vai começar a pregar, né? Melhor dizendo, vai começar a pregar, que você vai comunicar à igreja. Então, logo, nós temos 3 vantagens aqui de você ter um método, você passar por um método. E eu era, irmão, um pouquinho como você. Por quê, pastor? Eu pensava que fazer um curso, fazer um método, ter um método, sabe? Isso é coisa da carne. Isso é coisa da carne. Eu pensava justamente como você. Justamente. E toda vez que eu preguei sem antes ter passado por um método, eu saí frustrado. Eu saí frustrado. Frustrado. Por quê? Porque eu não sabia organizar o que eu ia falar. Porque na minha cabeça era só eu ir lá, jejuar, orar, ler a Bíblia e mandar bala. E nesse ponto eu saía
demais do tema, eu saía daquilo que eu tinha que falar, eu perdi a linha várias vezes. Isso atrapalhava o entendimento das pessoas. Atrapalha porque a pessoa vai pregar, ela pensa o seguinte: não, se ninguém chorar, se ninguém der um glória a Deus, um aleluia, um amém que seja, foi ruim a pregação. Não, não. O importante da pregação não é se as pessoas vão chorar, vão sorrir, vão dar glória a Deus, vão dar aleluia, vão dar um amém, sei lá, vão levantar a mão, vão ficar de pé, não sei, sabe? Mas isso não é o verdadeiro propósito da pregação. E eu não tinha essa visão, essa clareza. Para mim era o seguinte, era chegar lá, pregar e as pessoas dar glória a Deus, dar aleluia, dar amém, dar levantar a mão, chorar e se expressar. Para mim isso era um sinal de que eu preguei bem. E com o passar do tempo eu entendi que não era isso. Então, quando você está começando e quer dar os primeiros passos, você tem essa mentalidade, essa visão. E aí você diz: não, para que eu vou passar por um método? Deixa eu assim mesmo, que eu vou ir lá, vou tentar, vou fazer. Deus vai me usar. Deus vai te usar. Claro que Deus vai te usar. Só que não se esqueça, não se esqueça que a responsabilidade de passar a mensagem não está sobre os ombros de Deus, está sobre os seus ombros. Os seus ombros. Então, se você prega uma mensagem positiva da maneira errada, o problema é teu. Se você prega uma mensagem textual da maneira errada, o problema é teu. Se você prega uma mensagem temática da maneira errada, o problema é teu. E aí que está, meu irmão. E aí que está o perigo da coisa. Você já parou para analisar? Você já parou para analisar que uma pessoa com uma mensagem errada, equivocada no seu coração, o estrago que você pode provocar na vida dela? O impacto que isso pode ter negativamente na vida dela? Já parou para pensar sobre isso? Eu creio que você tinha que pensar, você tinha que refletir. E quando você parasse para refletir, para pensar, aí você ia botar a mão na cabeça e ia dizer: meu Deus, é verdade, eu preciso me aperfeiçoar para entrar no campo de batalha. Porque pregar é uma via de mão dupla. Como assim, pastor? Preparação com prática. Então tem duas coisas aqui: preparação e prática. Se você se prepara menos, logo a sua prática não vai ser tão boa. Se você se prepara mais, a sua prática tende a ser melhor. Perfeita eu não vou dizer, porque não existe mensagem perfeita. E logo aparece outra situação, que é o quê? Por que as pessoas dizem que não precisam, que, pastor, eu não preciso de um curso para eu aprender a pregar? Por que as pessoas dizem isso? Primeiro, elas dizem isso pelo preconceito. Pelo preconceito. Criou-se um preconceito dentro da igreja na palavra de Jesus. Qual palavra? Jesus disse assim: de graça recebeste, de graça também dai. Vamos refletir por que Jesus disse isso? Em qual sentido Jesus estava dizendo isso? Jesus estava dizendo no sentido de pregar a palavra de salvação, porque a salvação é de graça. E a salvação, ela não só é de graça, ela veio da graça. Observaram isso aqui? A salvação, ela veio de graça, tá? Ela é de graça e veio da graça. Logo,
não tem como cobrar, irmão. Não tem como cobrar para receber a mensagem de salvação. Era isso que Jesus estava dizendo. E isso que, em pleno século XXI, não entra na cabeça das pessoas. Não entra, sabe? Por um bom tempo, por um longo tempo, as pessoas tinham um preconceito grande. Era maior. Hoje ainda existe, mas nos anos 80, 90, isso aí era pior. Era pior. O quê? Fazer um curso de teologia. Meu Deus do céu, não, nem a pau. Será coisa que não existia. Né? Não existia. Uns diziam que era coisa do diabo, outros diziam que vai deixar soberbo, e etc, etc, etc e tal. Então, criou-se esse preconceito de que não, Jesus disse que de graça destes, de graça recebeste, de graça também deste. Mas ele estava falando da mensagem de salvação. Se você ler o texto e esse contexto do que eu estou te falando, você vai chegar a essa conclusão também. Era a mensagem de salvação que ele estava falando. Ele nada estava falando, irmão, de uma capacitação, de um aperfeiçoamento, de um seminário, de você ter um método para você, sabe, ter a possibilidade de errar menos. E quanto menos você errar, mais assertivo você será e mais ainda aquilo que vai sair da tua boca vai edificar as pessoas. Coloca isso na sua cabeça. O que mais importa é edificação espiritual. É você levar edificação espiritual para as pessoas. Você levar essa palavra de edificação para as vidas. Aquilo que Deus te revelou de uma maneira organizada, de uma maneira paulatina, de uma maneira, sabe, bem fixada. É isso que mais tem que impregnar. Então, primeiro ponto aqui, as pessoas, por que elas acham que não precisam fazer um curso ou um método, aprender um método para começar a pregar? Por causa do preconceito. Que ela acha que de graça recebeste, de graça recebi, de graça eu também tenho que dar. E não é muito bem por aí não, irmão. Não é. Não é. Todos nós temos que aprender. E na maioria das vezes nós temos que aprender com outras pessoas. Deus deixou essa gama de possibilidades para nós melhorarmos, nos aperfeiçoar, aprender, não foi em vão. Ah, pastor, mas isso tinha que ser de graça. Né? Tinha que ser de graça. Curso tinha que ser de graça. Tinha que ser de graça. A igreja tinha que dar de graça. Irmão, faculdade também tinha que ser de graça. Você virar médico tinha que ser de graça. Não, pastor, mas está confundindo as coisas aí. Irmão, tudo que é de graça as pessoas não dão valor. Essa é a verdade. Você quer ver uma coisa? Espera aí que eu vou te mostrar. Tem estudo bíblico na tua igreja. Você vai, todos os estudos bíblicos. Tem escola bíblica na tua igreja. Você vai em todas as escolas bíblicas? Não, né? Não. Sabe por que você não vai? Porque é de graça. É de graça. Pastor, então você está falando que tem que cobrar para entrar na igreja? Longe de mim, irmão, que eu estou falando um trem desse. Aí você que está colocando palavras na minha boca. Mas eu estou te dando um exemplo de uma outra visão para você ver que aquilo que é de graça você não dá valor. E aí você coloca a culpa de que seu pastor não é ungido. O pregador lá, fulano de tal, não é ungido. A irmã fulana de tal não é ungida. Não tem uma palavra boa. Que bom é aquele pregador famoso, aquela missionária fulano de tal. Eles são bons. Então vou botar aqui uma mensagem na minha televisão. É melhor do que eu ir na igreja. Tá vendo aí como é que é a concepção? Tá vendo aí? É dessa maneira. Agora, quando você
paga, e não sei se esse termo chega bem ao seu coração, pagar, né? Mas eu gosto de usar investir. Quando eu investi no meu ministério, eu estava no início da minha jornada, e quando eu falo início, era início mesmo. Eu só tinha pregado uma vez na igreja. Tinha pregado uma vez no lar, e tinha pregado uma vez na igreja. Olha só. 2 vezes eu tinha pregado somente. E aí, quando eu comecei a investir em um método, e nessa época eu fiz o CETREP, que era uma extensão de um seminário que tinha lá na minha cidade, seminário de treinamento de aperfeiçoamento de pastores e pregadores. Quando eu fiz esse seminário, eu não queria fazer. Ah, pastor, mas você não queria fazer, por que você fez? Eu não queria fazer pelo fato de que eu achava que para pregar não precisava disso. Só que um grande amigo meu, ele insistiu tanto comigo: você tem que ir, 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 que eu falei com ele: não, rapaz, isso não existe. Olha só, irmão, nós estamos falando de 12 anos atrás. Olha isso aqui. Eu falei: não, isso não existe, não existe, não existe, não existe. Ele falou comigo assim: Patrick, vamos lá, rapaz, assiste só a primeira aula. Se você não gostar, nem precisa voltar. Se você não gostar, não precisa você voltar, não. Fica tranquilo, fica em paz. Falei: se for assim, então eu vou. E fui. Gostar, irmão? Eu terminei o curso. Terminei. Depois de 6 meses, estava eu lá com o canudão na mão. Por quê? Porque eu vi a necessidade que eu tinha e a ignorância e o preconceito que eu tinha também, que Deus jogou por terra através daqueles homens que me ensinaram grandes coisas. Mas não foram coisas pequenas não, foram grandes coisas. E depois daquilo, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu comecei a pregar melhor. E eu comecei a ver e mapear aonde eu estava errando, aonde eu tinha que melhorar, os pontos, sabe? Eu comecei a ter uma visão melhor daquilo que eu estava fazendo. E com isso eu comecei a me aperfeiçoar, novos convites foram aparecendo, eu fui vencendo os meus medos, eu fui vencendo as minhas frustrações, eu fui vencendo aquilo que me travava, sabe? Aquilo que me travava de pregar. Eu fui vencendo o medo de esquecer o que eu ia falar, eu fui vencendo o medo de dar um branco na mente, eu fui vencendo o medo de gaguejar, eu fui vencendo o medo de gesticular, de me posicionar, de saber a minha tonalidade correta na hora de pregar. Eu fui vencendo o medo, todos esses medos. Eu fui vencendo o medo de saber organizar um sermão da maneira certa. Eu fui vencendo esses medos. Então hoje, eu recomendo, se você pode investir no seu ministério, que nem começou, está começando ainda, você vai começar o seu ministério, é melhor você investir no início do que depois passar tanto tempo, você errar bastante, machucar pessoas ao invés de edificar, para depois querer investir no seu ministério. Faça o caminho contrário. Eu creio que será muito mais proveitoso para você. E lá naquele curso que eu fiz, naquele método que eu cursei, no primeiro dia de aula, e foi essa primeira aula, eu tive uma coisa muito interessante. Eu levo isso para a minha vida, sabe? E eu não sei se em um outro vídeo você já ouviu falar sobre isso, mas tudo bem. Eu lembro o seguinte, que quando eu
que o pastor começou a falar, ele fez uma pergunta que me deixou, meu Deus, muito encabulado assim. Ele falou assim: gente, vem cá, vou fazer uma pergunta para vocês. Se o pregador errar, falar alguma heresia, esquecer aquilo que vai pregar, dar um branco na mente, ficar nervoso, gaguejar demais, se embolar todo, se perder no sermão, etc. Se o pregador cometer algum erro, a culpa é de quem? A culpa é do Espírito Santo ou a culpa é dele? Aí aquilo ficou um nó na minha cabeça. Um nó. Por quê? Porque eu pensava o seguinte: não, quando nós vamos pregar, Deus vai falar, Deus vai, ministrar na nossa vida, logo é Deus que está falando. E se é Deus que está falando, ele não pode errar. Mas o homem é falho. Eu fiquei com isso, sabe? Aquele embate assim, o homem é falho, Deus não é falho. Não, então pastor, peraí. Se alguém errar é porque ele está na carne. Aí me embaralhou todo, irmão. Me embaralhou todo. Eu fiquei confuso. E o pastor viu que não era só eu que estava confuso, que era o professor ali, né? Não era só eu que estava confuso. Todos os irmãos ficaram confusos também. Ficaram confusos, ficaram com aquilo na cabeça. E agora? Quem está errado? Quem falhou? Quem... E aí ele falou: olha, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês. A culpa é do pregador. Por quê? O pregador é o porta-voz de Deus. Então Deus dá a mensagem para ele. Mas a maneira que ele vai passar essa mensagem é problema dele. Então, se ele errar no dia da mensagem, o problema é dele. Ele vai ter que arcar com as responsabilidades. Logo, eu pude entender que o ofício de ser pregador é uma responsabilidade muito grande. E eu não poderia jamais levar a palavra de Deus sem me preparar para isso, sem estar capacitado para isso. E eu precisava aprender aos pés de alguém. Eu precisava ser doutrinado, ser ensinado por alguém. Eu precisava. Porque eu entendi que não era só eu ir lá, abrir a Bíblia e começar a falar. Não, eu ia estar lidando com vidas. Então, se você vai começar o seu ministério e quer vencer esse medo de pregar, esse medo de, meu Deus, como que eu vou pregar uma mensagem impactante? Como que eu vou fazer, Senhor? Esta série aqui é para você, desbloqueando o pregador que há em ti. Essa série é para você. Porque se você aplicar aquilo que eu estou te falando, as dicas, sabe, os ensinamentos, sua mente vai ser mudada, vai ser transformada em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Por quê? Olha só. Então, pastor, você disse que jejum é uma coisa, ler a Bíblia, jejuar, orar é uma coisa, pregar outra coisa. Mas como que o jejum, a leitura da Bíblia e a oração me ajuda na pregação? Aí que está. Você lembra que lá no início eu falei com você que pregar é uma junção de você ter, aqui ó, você ter vida espiritual e lado humano. Ou seja, lado espiritual e lado humano. Quando você ora, jejua, lê a Bíblia, você está alimentando o seu lado espiritual. E aí você tem que manter o equilíbrio aqui no seu lado humano. Juntando isso, você vai se tornar um pregador completo.
Porque quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você jejua, você vai ter o quê? Unção. Unção. E um pastor chamado Benhur Lopes, eu creio que você conhece esse pastor, eu fiz um curso online com ele, e esse pastor ele ensinou algo muito interessante, que eu não tinha olhado por esta visão. Ele disse o seguinte, que quando você tem unção, a unção potencializa os dons espirituais e naturais que estão na tua vida. Vou repetir. O pastor disse, a unção potencializa os dons naturais e espirituais que você tem na tua vida. Então, se você fala bem, imagine você com unção, você vai falar muito melhor. Então, se Deus te usa no ministério de cura divina, com unção, vai ser muito melhor. Porque a unção potencializa. Eu não sei quantas vezes mais ela potencializa, mas ela potencializa o dom que há sobre a sua vida. Tá ok? Então, logo, essa é a importância de você orar, jejuar e ler a Bíblia. Para terminar aqui. Até onde, então, pastor, fazer um curso para melhorar ou aprender a pregar seria bom para mim? Seria bom em alguns aspectos, como eu te falei. Você vai conseguir errar menos, você vai aprender a dominar modelos de sermões, você vai aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta. Ah, pastor, mas quem interpreta a Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te revelar. É diferente. Revelar de interpretar. Entenda uma coisa. A revelação ela pode ser pessoal ou para um conjunto. Ou seja, a igreja em si, ou Deus te dá uma revelação para uma pessoa, ou te dá uma revelação para aquele local, para aquela igreja local ali. Agora, interpretar é você ter a capacidade de entender. Isso aí é humano. Entendimento é humano, revelação é espiritual. Coloca isso na tua cabeça. E um método vai te ensinar a entender a Bíblia, lado humano. Revelação é o Espírito Santo, você não precisa de curso. Para você ter a revelação do texto bíblico, você não precisa de curso. Agora, para você entender o que está escrito, aí você precisa que alguém te ensine os passos. Meu irmão, assim, sabe? Então, até que ponto é bom? Você vai aprender a pregar da maneira correta, vai aprender a elaborar um sermão da maneira correta, vai aprender a interpretar a Bíblia, vai aprender a falar em público. Então, essas coisas você aprende com outras pessoas. E é nesse ponto que é bom você ter um método, você passar por um método. Eu espero, em Cristo Jesus, que esse tema tenha tocado o teu coração e tenha te ajudado de alguma maneira. Deus te abençoe. Eu sou Patrick Marques e estou aqui como um canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.